Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, felicitações a todos aqueles que entraram nos Santos Mistérios de Cristo, neste que é o primeiro domingo da Grande Quaresma, e fortalecidos pelo Espírito de Deus, passamos então esta primeira semana, que é, juntamente com a última, das mais importantes e mais rigorosas semanas da Grande Quaresma. E ouvimos hoje, queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista João, que nos relata então o chamado do apóstolo Nataniel. E, queridos irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje tem tudo a ver connosco, porque o chamado do apóstolo Nataniel e o chamado dos outros apóstolos é o mesmo chamado que Cristo faz a todos e a cada um de nós. Só depende realmente de qual maneira é que vamos responder a esse chamado. Se vamos responder com indiferença, se vamos responder só quando nos apetecer, ou vamos responder então quando estamos aflitos. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta grande quaresma há um cântico da Santa Igreja que é o chamado "O esposo vem à meia-noite". Na iconografia cristã vemos o ícone de Cristo em que Ele bate à porta. E Ele bate à porta do nosso coração. Mas nós temos a liberdade de abrir ou não, de quando abrir e se vamos abrir essa porta. E é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, porque na iconografia em que Cristo bate à porta, essa porta não tem maçaneta do lado de Cristo. Essa porta só tem maçaneta para abrir da parte de dentro. Então, Cristo não a pode abrir. É igual ao nosso coração, ao coração de cada um de nós. Cristo bate à porta, mas não a abre. Ele respeita a nossa liberdade, respeita a nossa vontade e respeita o caminho que nós queremos trilhar. Então, queridos irmãos e irmãs, essa maçaneta só nós a temos e só nós a poderemos abrir. Nataniel também tinha muitas dúvidas. Nós também as temos. Todos os dias nós temos dúvidas. Todos os dias a nossa fé talvez enfraquece, talvez não estamos tão disponíveis para dar um tempinho a Cristo no nosso dia-a-dia, tão atarefado que Ele é, e mesmo ao domingo, que é a memória da sua ressurreição. Então, nós realmente ouvimos esse chamado no Evangelho a Nataniel. Nataniel também tinha dúvidas. Filipe então disse: olha, encontrei quem Moisés falava, encontrei aquele de quem os profetas falavam. Nataniel, certamente, como outras pessoas também, eram cheios de dúvidas, não é? E Cristo hoje, até no Evangelho da Ressurreição, até nos diz, não é? Oh, gente incrédula e de coração lento, não é? Mas não somos os únicos, queridos irmãos. Sempre houve, há e sempre haverá essas dúvidas nos nossos corações de toda a gente. O que importa aqui é a fé, não é a lógica. Porque, como eu falei no domingo passado, no domingo do perdão, não tem lógica. Quem nos faz mal, não é? E em vez dessa pessoa nos pedir perdão, sermos nós a pedir perdão. Não tem lógica, pois não? Pois, mas essa é a lógica de Deus. E é aquilo que não gostamos às vezes muito de fazer, porque a parede do orgulho e da vaidade está ali. E não nos deixa, esse mundo não nos deixa passar então para a humildade, o arrependimento e para a graça de Deus. Bem, Nataniel disse: o que é que pode haver de bom vindo de Nazaré? Filipe diz: vem e vê.
Os judeus tinham o hábito de orar sozinhos, secretamente, normalmente debaixo de uma árvore, não é? Então Natanael estava a orar no deserto, debaixo de uma árvore, e ninguém o viu, ninguém o via, porque era assim que eles oravam, no deserto, sozinhos, secretamente, debaixo de uma árvore, debaixo da sombra. Então Natanael, com Filipe, se aproximaram de Cristo. Cristo disse: bem, eis aqui um belo israelita, em quem não há fingimento. Então Natanael sabia que Cristo o tinha visto, porque Cristo disse: eu vi-te, tu estavas debaixo da figueira. Bem, Natanael, bem, como é que ele sabe que eu estou debaixo da figueira? Eu estava sozinho, debaixo da árvore, no meio do deserto. Ninguém me viu, só Deus me podia ver. E foi exatamente isso que ele viu em Cristo. Viu o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, na sua frente, em que Natanael responde: meu Senhor e meu Deus, realmente és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E não é por acaso este Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que ouvimos, do chamado pelo apóstolo Natanael. Também hoje a Santa Igreja celebra o domingo do triunfo da ortodoxia, que foi a vitória dos santos ícones, a vitória da iconografia cristã sobre a heresia iconoclasta, que durou um século, queridos irmãos e irmãs, em que era proibido a veneração de ícones, porque os iconoclastas se baseavam naquilo que dizia antigamente a Sagrada Escritura, que não farás imagem de mim, porque Deus nunca tinha sido visto. Sim, tudo bem, no Antigo Testamento isso é credível, e não, realmente não se podia fazer imagem de Deus, porque era idolatria. Só que há pessoas, queridos irmãos e irmãs, que tentam, através do inimigo da raça humana, destruir a Igreja por dentro, já que a Igreja por fora não foi destruída pelo imperador Nero, Diocleciano, não é? Então o demónio estava a tentar destabilizar e destruir a Igreja por dentro. Então criou essas dúvidas, não é? Em vários padres, em vários bispos, em vários hierarcas da Igreja, que começaram a divagar um pouco naquilo que era a doutrina cristã, dogma da encarnação do Filho de Deus, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que tomou a forma humana. É aí que os santos padres do Sétimo Concílio Ecuménico de 843 se basearam, então, e condenaram todos aqueles que proibiam a veneração dos santos ícones. Porque o santo ícone, queridos irmãos e irmãs, é testemunho de fé, é testemunho inabalável da encarnação do Filho de Deus, que é o próprio nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E podemos ver isso no Evangelho. Filipe também disse a Cristo: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Cristo respondeu a Filipe: Filipe, há tanto tempo que estás comigo, não conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E é nisso, queridos irmãos e irmãs, ao que chamamos o triunfo da ortodoxia, o triunfo da veneração dos santos ícones da Santa Igreja, que é testemunho inabalável da encarnação de Deus, da encarnação do Filho de Deus. A encarnação, então, vemos no Evangelho de São João que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e por ele todas as coisas foram feitas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos então essa alegria do triunfo da ortodoxia, da condenação da iconoclastia,
daqueles que proibiam e destruíam os santos ícones. E não estamos a falar só de há 2000 anos atrás, queridos irmãos e irmãs, ou há 1000 anos atrás. Estamos a falar de há 100 ou 100 e poucos anos atrás. Não é? Em que destruíam ícones, em que usavam ícones para fazer tampas de caixotes, por aí fora. Não é? Enfim, nós vemos então nesta festa que temos na ortodoxia, queridos irmãos e irmãs, o dogma e a confirmação da fé dos santos e dos santos padres do sétimo concílio ecuménico, que reafirmaram então a veneração dos santos ícones, queridos irmãos e irmãs, porque nós não veneramos, como eu já disse muita vez, a madeira ou a pintura ou a moldura, que é muito bonita. Não. Nós veneramos aquilo que ela representa, que é a janela para o mundo espiritual, que é a janela para o mundo divino. É a mesma coisa, queridos irmãos, que a gente temos uma fotografia em casa do ente querido, família, ou que já partiu, ou que ainda está vivo. Nós olhamos com ternura para essa fotografia, porque ela nos representa aquela pessoa querida de família, não é? E é exatamente igual nos ícones. Nós veneramos aquilo que o ícone representa, queridos irmãos e irmãs, porque o ícone também é o Evangelho. O ícone também é o Evangelho escrito. E por isso, os santos padres, então, nos transmitiram a verdadeira fé, a verdadeira veneração a Deus. Porque sim, Deus pode ser escrito. Porque Deus foi o verdadeiro homem e foi o verdadeiro Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos então dar valor à herança dos santos padres da nossa Santa Igreja. O triunfo da ortodoxia não é o triunfo da Igreja Ortodoxa sobre as outras religiões que existem no mundo. Não. O triunfo da ortodoxia é o triunfo nosso, espiritual. É o triunfo individual de cada um na sua mudança de vida, no seu arrependimento. Isso é que é o triunfo. Ortodoxia em nossos corações. Porque temos que agradecer aos santos padres da Igreja por nos transmitirem os verdadeiros dogmas, a verdadeira adoração a Deus. É hoje que eles comemoramos, é hoje que ouvimos falar de Nataniel, chamado de Cristo, e que também nos chama a cada um de nós para uma vida correta, uma vida sincera, uma vida de luta, porque Cristo disse também que não ia ser fácil. E apesar de, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nesta vida nós sofrermos, teremos de ter esperança que isto é temporário. Porque Cristo irá então estar a bater à porta e nós estaremos então com a maçaneta na mão, disponíveis para que possa então Cristo habitar em nossos corações pelos séculos dos séculos. Amém.